Olá, pessoal! Esta videoaula faz parte do componente curricular da disciplina de tópicos em ensino de biologia, ofertada pela pós-graduação em Ciências Naturais e Matemática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e atuante no campus de Parnamirim. Atualmente, a disciplina é ministrada pela professora Thaís Azevedo. Este grupo é composto pelos seguintes docentes: eu, Alane Aragão, que sou graduada em Ciências Biológicas, Daniela Oliveira e Jonathan Silva, que são graduados em Matemática, e o Ena Carola, que é graduada em Física. Portanto, se trata de um grupo multidisciplinar, ok? O tema escolhido foi ciclo biogeoquímico, certo? Os ciclos biogeoquímicos, vocês vão ver mais à frente, que nós iremos dar ênfase ao ciclo da água. Primeiramente, ciclo é uma coisa recorrente, certo? É uma coisa que vai e volta, tá bem? Bio significa vida, geo significa terra e químicos está relacionado aos elementos químicos existentes em todo o planeta, tá bem? Os ciclos biogeoquímicos, eles são processos que ocorrem na natureza. Esses processos, eles se dão pelo circuito percorrido, ou seja, pelo caminho percorrido, por um determinado elemento químico. Eles também garantem a reciclagem de elementos químicos no meio. Quando eu falo em reciclagem, eu falo em reuso, em reutilização, certo? E quando eu falo em meio, está falando aí relacionado à natureza, tá bem? Além disso, os ciclos biogeoquímicos, eles possibilitam que os elementos químicos eles interajam com o meio ambiente e também com os seres vivos, garantindo que esse tal elemento ele flua normalmente pela atmosfera. A atmosfera é a parte gasosa existente em nosso planeta. Ele também tem que atuar na hidrosfera, que é a parte aquática e marinha em nosso planeta. A litosfera, que é a parte rochosa da Terra, e também a biosfera, que comporta todas as formas de vidas existentes em nosso planeta. Os tipos de ciclos biogeoquímicos. Bem, existem vários tipos de ciclos biogeoquímicos, mas nós iremos focar nesses daí, ok? Tem o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, além do ciclo do nitrogênio, tá certo? Relembrando que o nosso ciclo de estudo principal será esse daí, o ciclo da água, tá bem? Vamos falar um pouco sobre a água, certo? Esse gráfico aí, ele mostra a distribuição da água no planeta Terra, tá bem? Observem aí, ó, a 97,5% de nossa água é salgada e está nos mares e oceanos. E apenas uma pequena parte, ou seja, aí, ó, 2,5% é água doce, tá certo? Dessa porcentagem de água doce, 68,9% está em estado sólido nas geleiras, tá bem? 29,9% encontra-se em águas subterrâneas, ou seja, abaixo do solo, certo? 0,9% da água doce está em estado gasoso, compondo juntamente com outros elementos, com outras substâncias, a umidade do ar, tá certo? E apenas, olhem só, apenas 0,3% está em nossos rios e lagos, tá certo? O ciclo da água.
Como foi falado antes, o nosso foco principal, o nosso ciclo principal de estudo será o ciclo da água. E nós iremos ver que o ciclo da água, ele envolve os 3 estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, tá bem? A água, sob a forma de vapor, resulta da transpiração dos seres vivos e também da evaporação de corpos d'água, ou seja, de rios, de lagos e principalmente dos mares e dos oceanos. A água gasosa retorna à fase líquida por meio das precipitações, principalmente por meio das chuvas, tá certo? Além disso, a maior parte da água evaporada dos oceanos retorna para eles por meio das precipitações, nesse caso aí da chuva, como já foi citado, tá bem? Já o restante é devolvido pelo escoamento da água pelo solo, tá certo? Por meio dos corpos d'água subterrâneos, ou seja, pela infiltração. Acontece a precipitação, no caso da chuva, tá certo? Infiltra no solo, chega até as águas subterrâneas para poder seguir seu caminho para os rios e para os lagos. A importância da água. Olhem só, prestem bem atenção que essa parte é importante, tá certo? Como o nome já bem diz. A água, ela tem diversas funções e todas as funções são importantes, tá certo? Como essa daí, ó. Ela atua no processo de hidratação dos seres vivos, certo? Tanto animal como vegetal. Além disso, ela pode ser utilizada na produção de energia renovável. Nesse caso aí, a energia hídrica ou hidráulica, tá certo? Ela também pode ser utilizada no auxílio do processo de fotossíntese das plantas e das algas, tá certo? E além disso, além desses 3 pequenos fatores, a importância da água, ela se dá também por meio de ela engloba diversas formas, certo? Como aqui na economia brasileira, principalmente, na produção de plantações, certo? Relacionada à produção de alimentos, na criação de animais e dentre outros, tá bem? E aí, como seria se a água acabasse? E aí, o que vocês acham? Certo? Será que um dia a água vai acabar? Será que a gente está preservando esse elemento vital? Até porque se não fosse a água, não existiria vida em nosso planeta? Vamos ver se a gente está preservando ou não, tá certo? Ó, aqui nós temos 2 figuras, tá certo? Nessa primeira figura aí, em azul, certo? Quando a gente fala em floresta intacta, nós falamos em florestas saudáveis, certo? Aquela floresta que todos os seus ciclos, eles atuam de forma livre, de forma fluente, sem interrupção nenhuma, tá bem? E os vilões das florestas, os vilões dessas florestas intactas, tá certo? É o desmatamento e as queimadas. Observem aí, ó. O desmatamento, tanto o desmatamento quanto as queimadas, eles interrompem o fluxo da água na atmosfera. Com isso, impossibilita, ó, o ciclo da água, tá certo? Então, ao invés de virar ciclo da água, ele vira um ciclo da seca, certo? Observem as imagens, ó. Preservação. Que maneiras nós podemos preservar a nossa água? Nós podemos economizar a água, certo? Nós já sabemos desde criança que quando vamos escovar os dentes, a torneirinha tem que estar fechada. Quando estamos no banho, o chuveiro tem que estar desligado.
quando vamos lavar uma louça, lavar um carro, alguma coisa, tentar economizar o máximo de água, tá certo? Então, a economia de água auxilia muito no estilo de vida de cada cidadão. A reutilização de água, ó, como no caso da água das máquinas de lavar, certo? Coloca lá no balde, já dá para lavar o quintal, a área de serviço, a garagem, dentre outras coisas, tá bem? E não é só essa maneira de reutilização de água, não. Tem várias formas, tá certo? E além disso, nós temos que preservar, é obrigação nossa preservar a água, certo? Para também também ter a produção de energia, certo? Como nós vimos lá no caso das hidrelétricas, tá bem? Então, sem água não há energia, tá certo? Olha só, aqui nós temos uma curiosidade, tá certo? O tema dessa imagem, ó, é a água que você não vê, certo? Então, aí nós vamos ver o quanto de água potável é necessário para produzir cada item que a gente tem em nosso cotidiano, certo? Observem aí, ó, para produzir 1 litro de cerveja é necessário 5,5 litros de água. Olhem só. Para produzir 1 quilo de arroz é necessário 2.500 litros de água, porque também tem o processo de irrigação das plantações e tudo mais. Para produzir 1 quilo de manteiga, olha que absurdo, 18.000 litros de água para produzir apenas 1 quilo de manteiga. Esses outros aí vocês podem observar com calma, tá certo? Para ter um pouco mais de entendimento, tá bem? Quem quiser pesquisar, tem aí a legendinha, certo? Com o site. E é isso, pessoal. Essa foi nossa breve aula sobre o ciclo da água, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e podem curtir aí, tá ok? Obrigada!